Bom, pessoal, dando continuidade, então, ao nosso curso de Fundamentos do Estado, terceiro período da Unifal, discutiremos hoje e na semana que vem o tema cidadania política. Na discussão do cientista do Marshall, né, do T.H. Marshall, um cientista social inglês, que tem um texto célebre sobre o tema, feito a partir de uma conferência proferida na metade do século passado, em 1950, nessa discussão do Marshall, ele conceitua a cidadania a partir de três dimensões: a dimensão política, a dimensão civil e a dimensão social. E o Marshall vai dizer dessa dimensão política, ou desse elemento político, na nomenclatura usada na tradução, que ele diz respeito ao direito de participar do exercício do poder político como um membro de um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal organismo. Ele vai associar os parlamentos ao papel de instituição central da cidadania política. E vai afirmar que os direitos políticos são a expressão da cidadania política. Tranquilo? Ou desse elemento político da cidadania. Então, Marshall vai falar sobre direito de participar do exercício do poder político, como uma autoridade investida de poder ou como uma pessoa que escolhe pelo voto essa autoridade investida de poder. Na discussão que José Murilo de Carvalho faz sobre cidadania no Brasil, ele também vai falar dessa dimensão política da cidadania, associando-a aos direitos políticos. E vai dizer que são os direitos políticos aqueles direitos relacionados à participação do cidadão no governo da sociedade. São aqueles direitos que expressam a capacidade de fazer demonstrações políticas, organizar partidos, votar e ser votado. E vai dizer o José Murilo de Carvalho que esses direitos eles simbolizam a ideia de autogoverno, base da democracia, né? Demos, povo, kratos, autoridade. Democracia, forma de exercício do poder em que o povo detém e exerce a autoridade. Os direitos políticos numa democracia são os instrumentos por meio dos quais a sociedade se autogoverna. E aí, o Bernardes e o Ferreira, juristas, que escreveram o trecho escreveram um livro cujo trecho eu indiquei para leitura nessa semana em relação a esse tema, eles vão conceituar direitos políticos como direitos fundamentais que disciplinam o exercício da soberania popular no âmbito do regime democrático. Então, discutiremos a partir de hoje e na semana que vem a cidadania política no Brasil contemporâneo, conforme expressa por meio do exercício dos direitos políticos. Então, esse é o tema da nossa reflexão de hoje e da semana que vem: cidadania política, direitos políticos. Como que está estruturada essa nossa reflexão que se inicia hoje? Em primeiro lugar, eu vou apresentar para vocês quais são os direitos políticos que possuímos hoje no Brasil, conforme expresso na Constituição Federal de 88. Depois eu vou abrir para uma discussão em que eu espero que vocês participem ativamente. Depois dessa discussão, faremos uma reflexão conjunta, né? Eu vou fazer uma exposição
sobre um trecho do livro Como as Democracias Morrem, um livro, um best-seller norte-americano de 2018, que eu recomendei para vocês a leitura da introdução e da conclusão, estão disponíveis lá no Moodle. Finalizado essa exposição, faremos uma nova discussão, uma nova reflexão coletiva. Depois disso, agora já na semana que vem, eu vou apresentar para vocês algumas conclusões de um relatório de 2020, que só está disponível em inglês até o momento, pelo menos quando eu fiz essa pesquisa, ele não havia sido traduzido ainda para português, cujo título é Autocratização aparece e a resistência cresce, em tradução simplificada. Depois, de novo, faremos uma discussão conjunta sobre esses dados que eu vou apresentar para vocês e finalizaremos essa nossa reflexão sobre cidadania política pensando coletivamente um trecho do livro A Difícil Democracia, do Boaventura de Souza Santos, um livro de 2016. Essa é, portanto, a estrutura básica da nossa discussão que se inicia hoje. Então, começando pela reflexão sobre os direitos políticos conforme expresso na Constituição Federal de 88. Diz lá a Constituição Federal de 88, no parágrafo único do artigo 1º, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Esse parágrafo único, esse texto, ele é considerado a materialização de um princípio de orientação por uma democracia semidireta, uma democracia que concilia instrumentos representativos com instrumentos participativos. Entendida a representação e a participação como os dois eixos centrais de manifestação dos princípios democráticos. Então, diz lá a Constituição que o povo é o emanador do poder político. Democracia, demos, kratos, povo, autoridade. Então, manifesta o princípio democrático. E esse poder político é exercido por meio de representantes, uma orientação típica dos instrumentos representativos, existe da democracia, ou diretamente, nos termos da Constituição, expressando a existência de mecanismos de participação no exercício do poder, ou seja, de mecanismos de democracia direta. A democracia representativa, os instrumentos representativos também são denominados de instrumentos de democracia indireta. Por conciliar instrumentos de democracia representativa ou indireta com instrumentos de democracia participativa ou direta, entende-se que a Constituição materializa uma orientação semidireta para o exercício do poder político. Na orientação representativa ou semidireta, o povo escolhe os representantes que são os responsáveis pela tomada das decisões políticas. Nos instrumentos de democracia direta, o povo diretamente decide, participa dos processos decisórios. Esses são os dois modelos básicos de democracia ou de exercício do poder político que entende-se existentes contemporaneamente. A representação expressa ou manifesta na ideia de escolha de representantes que tomam decisões
em nome dos representados, os representados somos todos nós, o povo, e a democracia direta ou participativa, que diz respeito àqueles instrumentos por meio dos quais se decide diretamente as questões postas para decisão. A gente vai ver nessa aula de hoje que instrumentos temos desses dois modelos de democracia que são, em síntese, os nossos direitos políticos. Tranquilo? Onde que esse tema está trabalhado na Constituição Federal de 88? Entre outros locais, isso está lá no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulos 3, 4 e 5. O capítulo 3 fala dos chamados direitos de nacionalidade, o capítulo 4 fala dos direitos políticos e o capítulo 5 fala dos partidos políticos. Devido ao pouco tempo para a nossa discussão, eu não vou aprofundar a reflexão sobre o nosso sistema eleitoral e sobre a regulamentação jurídica e a materialização sociológica dos partidos políticos e de outras formas de exercício do poder político no Brasil. Eu vou apresentar de forma sucinta os nossos direitos políticos e depois eu vou fazer a discussão com base naqueles livros e naquele relatório que eu fiz referência para vocês. Tranquilo? Eu convido todos e a todas para que leiam esses artigos da Constituição. Artigos 12, 13, 14, 15, 16 e 17. São artigos de leitura simples e artigos interessantes para que todos e todas conheçam melhor os direitos políticos que todos e todas temos. Reforço um dos eixos dessa nossa discussão, um pedido permanente aqui do nosso curso para que vocês leiam a Constituição Federal de 88. Habituem-se com a leitura do texto constitucional. O que é a nacionalidade? A nacionalidade nos termos da Constituição, esse vínculo jurídico-político de direito público que vincula a pessoa, qualquer pessoa, ao Estado brasileiro, no caso da Constituição Federal de 88. O não nacional é o estrangeiro. A pessoa que não é brasileira, ela é estrangeira aos olhos do Estado brasileiro. Tranquilo? Creio que não tenha nenhum estrangeiro aqui na turma, mas temos, por exemplo, na Unifal, um professor estrangeiro, um professor cubano associado ao programa de pós-graduação em economia. Ele é um não brasileiro, um estrangeiro. A Constituição Federal ela prevê dois princípios de orientação para a vinculação da pessoa ao Estado brasileiro por meio da atribuição desse status de nacionalidade. São os chamados princípios do ius solis e do ius sanguinis, expressões latinas. Diz lá a Constituição que todos e todas aquelas que nascem no território brasileiro são brasileiros e brasileiras, salvo se estiverem a serviço de um Estado estrangeiro. Essa é a materialização do princípio do ius solis, ius direito, solis, uma palavra ligada a solo, território. Nasceu no Brasil, é brasileiro ou brasileira, salvo se os pais estiverem a serviço de Estado estrangeiro. Além disso, a Constituição também prevê regras de ius sanguinis, direito sanguinis ligado a sangue, ou seja, ascendência, parentalidade. Diz lá a Constituição, no artigo 12, que os filhos de brasileiros a serviço do Estado brasileiro
ainda que nascidos no estrangeiro, são brasileiros e brasileiras. E os filhos de brasileiros e brasileiras, mesmo se não estiverem a serviço do Estado brasileiro, caso nasçam em territórios de outros estados, também serão brasileiros, caso formalizem, né, na repartição, no órgão competente, a sua vinculação com o Estado brasileiro. Tranquilo? Esses são os brasileiros natos, as pessoas nascidas brasileiras. E é possível também, a um estrangeiro, se naturalizar brasileiro. Ou seja, se vincular, do ponto de vista jurídico-político, ao Estado brasileiro na condição de naturalizado ou de naturalizada. E aí as regras são distintas para os casos de pessoa originária de país de língua portuguesa. A exigência constitucional nesses casos é 1 ano de residência do Brasil, mais comprovação de idoneidade moral. E para outras nacionalidades exige-se permanência por 15 anos no território brasileiro e ausência de condenação penal. Além disso, os portugueses que residam no Brasil, eles podem exercer direitos iguais aos de um brasileiro, desde que o Estado português garanta aos brasileiros em seu território a mesma prerrogativa. Isso é chamado na literatura de brasileiro por equiparação, né, entre aspas. O português ele não adquire propriamente a nacionalidade brasileira, mas ele goza dos direitos inerentes à nacionalidade. E lembro aqui que o que a Constituição chama de nacionalidade é aquilo que a ciência política e a teoria do Estado vão chamar de cidadania, que é essa vinculação básica com o Estado nacional, que garante o exercício de todos os outros direitos. Na linguagem da Hannah Arendt, é o direito a ter direitos. Tranquilo? Depois, lá no artigo 14, a Constituição Federal vai iniciar a discussão propriamente dos direitos políticos que os brasileiros possuem. O titular, então, dos direitos políticos é o brasileiro. Em regra, o estrangeiro não goza de direitos políticos no Brasil. Salvo passe por um processo de naturalização, o estrangeiro não vota. O estrangeiro não pode se candidatar a cargos públicos, porque eles não possuem essa vinculação basilar com o Estado brasileiro. Então, o titular de direitos políticos é o brasileiro que preencha um conjunto de requisitos e que esteja habilitado para exercer direitos políticos. No Brasil, essa habilitação, ou um dos instrumentos por meio dos quais se faz essa habilitação, é o chamado alistamento eleitoral, que vincula a pessoa à justiça eleitoral mediante cadastro e identificação do cidadão e da cidadã brasileiro e brasileira. O alistamento eleitoral ele é obrigatório no Brasil para as pessoas maiores de 18 anos e ele é facultativo para as pessoas maiores de 70 anos, para as pessoas que tenham entre 16 e 18 anos e também para os analfabetos. A Constituição dispõe que esses são perfis que não estão obrigados ao alistamento eleitoral. O alistamento, nesses casos, é facultativo. E o alistamento eleitoral ele é proibido para os menores de 16 anos, para os estrangeiros e para aquelas pessoas que estejam exercendo serviço militar obrigatório, os chamados conscritos.
Tranquilo? Para gozar de direitos políticos é preciso estar, em regra, em dia com a Justiça Eleitoral, devidamente alistado, identificado e cadastrado. Diz a Constituição Federal que o exercício dos direitos políticos é gratuito, a gente não paga para votar, né? Em regra, a gente também não paga para se filiar a um partido político, por exemplo, mas a Constituição Federal e a legislação podem condicionar o exercício dos direitos políticos e elas assim o fazem. Quais são os direitos políticos que possuímos? O direito político é considerado mais importante, comumente referido, e que materializa os ideais da democracia representativa, é o chamado direito de sufrágio. O direito de sufrágio, ele envolve, por um lado, o direito de votar em eleições para cargos eletivos e, por outro lado, o direito de ser votado, né, ou seja, de se candidatar nessas mesmas eleições. Lá no conceito do Marshall, para direitos políticos, está expressa esse ideal da democracia representativa, o direito de votar e o direito de ser votado, né? O direito de eleger e o direito de ser eleito ou eleita. O direito de votar é um direito personalíssimo, né? A gente só exerce por nós mesmos. Eu não posso votar por procuração, né? Eu posso casar por procuração, por exemplo. Eu posso conceder, né, outorgar uma procuração para fulano me representar no meu casamento civil. Mas para votar, não. Só eu posso votar. É um direito personalíssimo. O comparecimento é obrigatório, né? Eu não sou obrigado efetivamente a votar em certos candidatos, eu sou obrigado a comparecer, né? Eu posso anular meu voto, eu posso votar em branco, ou eu posso justificar o meu não comparecimento pelas razões. E aí incidem multas e impedimentos caso haja não comparecimento e não justificação para o voto. O voto, ele é direto, secreto, universal e periódico. O que significa isso? Voto direto. Eu voto nos candidatos. Uma outra possibilidade, isso ocorre, por exemplo, no sistema norte-americano, né, ou melhor dizendo, já ocorreu no Brasil, por exemplo, durante a ditadura, em que se votava em parlamentares e os parlamentares votavam entre si, escolhendo o presidente. Esse é o voto indireto. No caso brasileiro, não. Nós votamos diretamente nos candidatos. O sistema norte-americano é um pouco diferente, se vota diretamente nos candidatos, mas aí os candidatos que ganham um determinado distrito eleitoral, o partido indica esqueci o termo que eles usam lá, mas indica as pessoas que compõem o colégio eleitoral que fará efetivamente a indicação do presidente da República. Mas no caso brasileiro, a gente vota diretamente no presidente ou nos candidatos a presidente. Esse voto é secreto, né? Eu não sou obrigado, pelo contrário, a revelar o meu voto. Ele é universal, né? Todas as pessoas têm direito de votarem, o voto não é condicionado à renda, por exemplo, como já foi na história brasileira, lá no Brasil Império, na Primeira República, vigia uma sistemática de voto censitário
para votar tinha que ter determinada renda, hoje não, o voto é universal, e ele é periódico, a cada 2 anos somos chamados a votar, né, num biênio nas candidaturas municipais, no outro nas candidaturas estaduais e nacional. E vige o princípio republicano, né, democrático, de igualdade entre votantes, uma pessoa, um voto. Né, do ponto de vista jurídico formal, o meu voto vale tanto quanto o voto de qualquer um de vocês, e mesmo, né, figuras altamente importantes como Silvio Santos, sei lá, né, e outras também votam com o mesmo valor do ponto de vista individual. Lógico que essas figuras, os detentores de poder econômico, têm outros meios de expressar, né, seus interesses e de conquistar adeptos às suas posições políticas. Mas do ponto de vista jurídico formal, vige o princípio da igualdade entre votantes, uma pessoa, um voto. E a outra face do direito de sufrágio é o direito de ser votado em eleições para cargos eletivos. E aí a Constituição estabelece algumas condições de elegibilidade absolutas, ou seja, qualquer pessoa que se candidate a qualquer cargo tem que atender a essas condições. São elas: alistamento e alfabetização. A pessoa tem que estar vinculada à justiça eleitoral, cadastrada e com sua situação regular para poder se candidatar, e a qualquer cargo isso, e tem que ser alfabetizada. Né? Uma pessoa não alfabetizada pode votar, uma conquista que veio com a Constituição Federal de 88, a primeira Constituição a garantir o direito de voto aos analfabetos foi a Constituição Federal de 88, mas uma pessoa não alfabetizada não pode ser votada, não pode ser eleita. E aí, por exemplo, quando o Tiririca foi eleito da primeira vez para deputado federal, teve uma polêmica, né? É o Tiririca alfabetizado ou não? Né? Se construiu aí uma polêmica midiática em torno disso, mas ele atendeu os requisitos e pôde exercer aí seus mandatos como deputado sem problemas em relação a isso. E a gente tem também condições de elegibilidade relativas, ou seja, determinados cargos exigem o atendimento de determinadas condições específicas para que uma pessoa seja eleita, possa ser eleita para tal cargo. Né? Por exemplo, idade. Para ser presidente tem que ter no mínimo 35 anos. E também tem uma idade mínima fixada para governador, para deputado, para vereador. Tem também um outro tipo de condição relativa de elegibilidade ligado ao atendimento de alguns critérios, por exemplo, ficha limpa, né? Ausência de condenação criminal ou de condenação por improbidade administrativa. Essa é uma breve síntese sobre o direito de sufrágio, que todo mundo mais ou menos conhece, né? Todo mundo é obrigado, vocês já tem todo mundo mais de 18, estão no terceiro período da universidade, então certamente já votaram, né? Ou, no mínimo, já tiveram que justificar o voto de vocês. Mas, como temos no Brasil a materialização de uma democracia semidireta, além dos instrumentos representativos, temos também previstos outros direitos, direitos de participação popular direta na tomada de decisões. O principal dos instrumentos de democracia direta é o chamado direito de voto em plebiscitos e referendos populares. Isso está previsto na Constituição, está lá no artigo 14, salvo engano, e do ponto de vista infraconstitucional, isso está na lei
9.709 de 98. O que são plebiscitos e referendos? São consultas formuladas ao povo para que o povo delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. No plebiscito e no referendo, o próprio povo, ou seja, nós, as pessoas, escolhem o conteúdo da decisão. Nos instrumentos de democracia representativa, a gente escolhe os representantes. E os representantes tomam as decisões. No caso de plebiscito e referendo, não. Somos nós, o povo, que tomamos diretamente a decisão. Tranquilo? No caso do plebiscito, a decisão vem antes e o ato normativo vem depois. Então, por exemplo, tivemos dois plebiscitos em 93 no Brasil. Isso foi previsto pela Constituinte. A Constituição de 88, nos seus atos das disposições transitórias, previu a ocorrência desses plebiscitos. E nesses plebiscitos se decidiu a forma de governo e o sistema de governo. Foi colocado para o povo em 93, não sei se tem alguém que votou nesse plebiscito, não, imagino que não, né? Eu, na época, tinha 7 anos de idade, né? Mas, por exemplo, minha mãe votou, meu pai votou, e se escolheu se o Brasil seria uma monarquia ou uma república. E se escolheu se o Brasil seria presidencialista ou parlamentarista. E aí ganhou, né, com 66% dos votos contra 10% dos votos, né, contando os votos totais, a forma de governo republicana, e o sistema de governo presidencialista teve 55% dos votos contra 24%, 25% para o sistema de governo parlamentarista. Se tomou a decisão, e aí a regulamentação jurídica foi feita depois. No caso do referendo, se faz o ato normativo e o povo escolhe se aceita ou não aquele ato normativo. Então a gente tem, por exemplo, um exemplo de referendo na história brasileira, um artigo do chamado Estatuto do Desarmamento, uma legislação aprovada no Congresso, foi submetido a referendo. Então o artigo estava pronto, a lei estava pronta, o artigo da lei estava pronta, mas o povo decidiu se aprovava ou não a existência daquele artigo que dizia respeito ao comércio de armas de fogo e munição. E aí, com ampla maioria, quase 64% dos votos válidos, e se decidiu pela não validação daquele artigo. Então, o artigo não foi referendado pelo povo, ele não foi aprovado e não se tornou vigente. A proibição do comércio de armas de fogo e de munição não teve validade no Brasil. Quem convoca plebiscito e referendo é o Congresso Nacional, por meio da Câmara ou do Senado, que editam um decreto legislativo por proposta de, no mínimo, 1/3 dos seus membros. Quem realiza a consulta é a Justiça Eleitoral e a maioria simples do povo decide o conteúdo daquela consulta. Tranquilo? Em breve síntese, esses são plebiscito e referendo, 2 instrumentos absolutamente fundamentais
e muito pouco utilizados na realidade brasileira. A gente vai discutir isso no correr do curso, por que isso acontece, né, no correr das próximas aulas, mas são instrumentos importantíssimos de exercício do poder político. E eu já lanço um primeiro questionamento para vocês refletirem. Por que não somos nós que tomamos diretamente as decisões? Por que durante a nossa vida, como cidadãos e cidadãs, fomos tão poucas vezes, né, ou nenhuma vez, convocados a decidir diretamente temas de importância social, temas que afetam nossa vida diretamente? Por que limitar o exercício da democracia aos instrumentos representativos? Por que não maximizar, ampliar, sistematizar o uso de instrumentos participativos como plebiscito e referendo? Fica uma questão aqui para a gente refletir mais aprofundadamente durante o curso. Temos, além disso, outros direitos de participação. Por exemplo, o direito de iniciativa legislativa. O povo pode dar início a um processo de tramitação legislativa. Nesse caso, o povo apenas inicia a tramitação do projeto de lei. É o Congresso Nacional que delibera. E aí, essa proposta tem que estar subscrita por 1% do eleitorado brasileiro, distribuído por pelo menos 5 unidades da federação, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada uma dessas unidades. Podemos também propor ação popular. É um tipo de ação judicial, previsto na Constituição e previsto na Lei 4.717 de 1965. É uma ação que ela não tem custas, ela é gratuita, pode ser promovida por qualquer cidadão ou cidadã, que na linguagem da Constituição Federal é o brasileiro no gozo dos direitos políticos, e é uma ação que ela pode ter como objetivo anular ato lesivo ao patrimônio público ou lesivo à entidade de que o Estado participative, ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico-cultural. Qualquer pessoa, portanto, pode ajuizar essa ação, né, desde que seja brasileiro ou brasileira, no gozo dos seus direitos políticos, e pode atuar, portanto, na defesa do Estado e da sociedade por meio desse instrumento judicial. Também um outro direito de participação popular é o direito de integrar conselho de sentença como jurado. No caso dos crimes dolosos contra a vida, o que são os crimes dolosos contra a vida? São aqueles crimes cometidos com intenção, com dolo, né, o que é chamado tecnicamente de dolo, contra a vida. Por exemplo, o homicídio ou infanticídio. No caso desses crimes, o julgamento não é feito por um juiz investido no cargo. É feito por um conjunto de pessoas, de cidadãos e cidadãs, o chamado tribunal do júri. Então, nesses crimes, são pessoas comuns, como eu e como vocês, que não fizeram concurso público para juiz, que não são formadas necessariamente em direito, que decidem se houve ou não crime, se a pessoa tem que ser condenada ou absolvida. Esse é um instrumento típico de exercício direto do poder pelo povo, que a gente tem previsto na Constituição Federal de 88. Outro direito de participação, outro direito político, direito de organizar e se associar a partidos políticos.
Outros direitos, né? Direito de integrar Conselho de Políticas Públicas. O que são esses conselhos de políticas públicas? Tem no organograma da administração pública do Estado brasileiros órgãos mistos com composição híbrida entre Estado e sociedade civil que possuem funções consultivas ou deliberativas sobre temas específicos. Por exemplo, meio ambiente, criança e adolescente, mulher, idoso, entre outros. A gente tem conselhos municipais, estaduais e federal relativo a esses temas objeto de políticas públicas. E qualquer pessoa pode, né, preencher os determinados requisitos, se candidatar e exercer o cargo de conselheiro nesses conselhos de políticas públicas. Eu, por exemplo, já fui lá em Ribeirão Preto conselheiro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, como representante da sociedade civil. Né, me candidatei através de uma ONG pela qual eu fazia parte, fui eleito e compus um mandato de 2 anos como conselheiro. A Unifal tem representação em alguns conselhos aqui de Varginha, né? Então, alguns professores compõem assento nesses conselhos e tomam decisões relativas àqueles temas. Podemos também participar de audiências públicas, nos manifestar publicamente e peticionar para o poder público solicitando providências, ações, reivindicando direitos, etc. A Constituição regulamenta no artigo 15 os casos de suspensão e de perda dos direitos políticos. E a perda ocorre nos casos estabelecidos pela Constituição, tal qual a suspensão. Para fechar essa primeira etapa dessa nossa discussão sobre direitos políticos, encerrada essa apresentação panorâmica sobre os direitos políticos que possuímos hoje, eu abro para vocês a discussão. Vocês acham que é importante votar? Vocês gostam de política? Vocês se envolvem em política? Vocês já exerceram algum dos direitos de participação que eu me referi? Né? Alguém já foi jurado? Alguém já foi ou é conselheiro de política pública? Alguém já participou de alguma audiência pública? Manifestações populares? E qual é a opinião de vocês sobre os direitos políticos que possuímos? Eles são suficientes para um governo do povo, né, para uma democracia efetiva? Então eu encerro aqui a gravação e abro para discussão entre nós aqui, participantes da atividade síncrona.